Olá, irmãos, seja a graça e a paz do Senhor sobre a tua vida, sobre tua casa e sobre tua família. Que bom mais um dia estarmos aqui para adorarmos e bendizermos o seu nome. Dia esse que o Senhor fez e é maravilhoso aos nossos olhos. Iremos mais uma vez, em continuidade ao livro de 1 Pedro, trazer exposições de forma em que o apóstolo Pedro ele nos trouxe várias exortações, vários encorajamentos e várias lições aplicáveis às nossas vidas. Que este seja um dia de crescimento para você, um dia de absorção da palavra do Senhor, para que o seu coração se encha de alegria, de paz e de comunhão com Deus. A você que porventura não conhece ainda a programação de nossa igreja, você pode entrar no site da Igreja Batista em Aldeia. Você pode ali ter acesso a vários ensinamentos, você pode ter acesso aos cultos dominicais, tanto no YouTube, como é no IBAU Oficial, IBAU Espaço Oficial, tudo minúsculo, como também você pode ter acesso pelo Facebook, Igreja Batista em Aldeia. Assim como também você pode, durante a semana inteira, ter acesso a várias lives que temos pelo Instagram, né, no IBAU Oficial, e você pode também estar presente com distanciamento, né, social, de forma lenta, mas progressiva. Estamos nos reunindo, graças a Deus, presencialmente também. E você é um dos nossos convidados. Então vamos nesse momento fazer uma oração para dar início ao nosso estudo bíblico de 1 Pedro capítulo 3. Ore comigo neste momento. Querido Deus e Pai, no nome de Teu Filho Jesus Cristo, eu apresento a minha vida como sendo um vaso Teu, Senhor. Tão somente isso. Que o Senhor use para a glória do Teu nome. E também apresento a vida de cada um dos meus irmãos que estão do outro lado, que estão, Senhor, abrindo a Sua palavra, abrindo as Tuas Escrituras para aprenderem de Ti, Senhor. Que as nossas mentes, os nossos entendimentos, os nossos corações sejam, Senhor, de fato, abertos para recebermos a iluminação do Teu Espírito Santo. E que cada um, Senhor, saia depois desse estudo com a vida mais alegre, em paz, na Tua proteção. Isso te pedimos no nome de Jesus. Amém. Vamos nesse momento, então, estudarmos o capítulo 3 de 1 Pedro. E aí eu vou sair de cena mais uma vez e vou colocar agora a exposição dos versículos e a subdivisão deste capítulo em tela. E vou ficar em segundo plano. Vamos lá? Então, irmãos, vamos dar continuidade a esse capítulo 3, de forma que apresentaremos aí o esboço desse capítulo 3 e dividimos aí esse esboço em 4 partes, do verso 1 ao verso 7, falando sobre os conselhos para as mulheres e para os homens, conselhos para mulheres e homens. Depois, do verso 8 ao verso 12, falando aí para os conselhos para se manter a unidade geral, tanto para mulheres, para os homens e para qualquer cristão. Então, a proposta aí é manter a unidade. Enquanto que na primeira parte, as mulheres e os homens, eles têm conselhos para se manter em unidade, como casal, como unidos na mesma carne. Do verso 8 ao verso 12, apresentamos aí a unidade geral, a unidade como corpo de Cristo. A terceira parte, falando do verso 13 ao verso 17, a sentença é melhor sofrer por fazer o bem, está querendo dizer que tem pessoas que geralmente vivem bem, mas que de fato está praticando o mal. E o apóstolo Pedro, nesse sentido, ele coloca aí, anexa o fazer o bem como sendo primordial para ter e para ser melhor.
melhor crente, melhor filho, melhor irmão, melhor marido. Então, tudo isso, nesse sentido, é exposto do verso 18 ao verso 22, como sendo algo primordial que Cristo ensina. Jesus Cristo, sendo Ele o primogênito, o Filho de Deus, Ele dá verdadeiramente exemplos de ter a unidade, de fazer a melhor unidade. Aí falaremos sobre fé, encorajamento, sobre esperança e tudo mais nesse sentido. Então, continuando aí para o texto bíblico, necessariamente na palavra de Deus, queremos aí trazer a primeira parte em que nós traremos o estudo, e essa parte fala sobre conselhos para as mulheres, conselhos para os homens, visto que esses conselhos são essenciais para vivermos bem e vivermos melhor. O versículo 1, por exemplo, ele ressalta a questão da mulher e do marido, mostrando aí que tanto a mulher como o marido deve se manter unido em obediência, a mulher em obediência ao homem, seguindo a palavra de Deus, né? E o homem amando a sua mulher, como Cristo amou a sua igreja. Um fato crucial e importante que é ressaltado nesse verso 1 é que quando a mulher sujeita-se ao marido, como diz aqui, sujeita-se ao marido, ela está, de certa forma, ganhando o seu marido sem palavras. Está aqui escrito, seja ganhos sem palavras. Seu marido será ganho sem palavra alguma, apenas como testemunho de vida. Como a palavra de Deus diz aqui, aqui sempre obediente à palavra, porque o marido não é obediente, a mulher, o seu proceder, ela ensina ao seu marido como proceder, visto que ele não obedece à palavra da verdade. Então, mulheres, sujeite-se ao seu marido, sempre obediente à palavra do Senhor, sabendo que o seu testemunho vale muito mais do que 1000 palavras que saem de sua boca. Seja de fato mulher prudente, como diz aqui, e homens, amem suas mulheres como Cristo amou a sua igreja. E como é que a mulher deve ser, ou deve proceder diante do seu marido? De forma, segundo o versículo 2, honesta, né? E respeitosa diante de todas as pessoas. A conduta é importante. Então, é importante ressaltar justamente esse termo aqui, conduta. A conduta é imprescindível para que o homem veja na mulher, de fato, um espelho, para que o homem veja na mulher, de fato, Cristo nela. Do verso 3 em diante, o apóstolo Pedro, ele começa a apontar aí para adornos, para a beleza, a verdadeira beleza que tem a mulher. Se nós adiantarmos aqui, o verso 3 em diante, encontramos aí a citação que o apóstolo Pedro ele começa a apontar. Primeiro ele fala de beleza. E essa beleza, de fato, seria o que está fora, o que está sendo aparente para as pessoas. Ele diz assim, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos traçados e joias de ouro ou roupas finas. O fato dele escrever isso aí, irmãos, a gente precisa ser bem ciente e ser bem cauteloso quanto a isso aí. Porque quando ele fala de adornos, quando ele fala de enfeites, quando ele fala de joias, ouros, não é que isso seja de fato algo que traz ao pecado. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer, em outras palavras, que se sua beleza estiver fundamentada, estiver estabilizada naquilo que é exterior, você não tem beleza alguma. Se você está achando que o seu marido está atraído por você por conta dos seus adornos, por conta dos seus enfeites, por conta das suas joias, do ouro ou das roupas finas
que você usa, verdadeiramente, esse não é o amor que a Bíblia ensina. O amor que a Bíblia ensina aponta para o que é interior, o que está dentro da mulher, o que a mulher produz como fruto diante de Deus, primeiramente diante de Deus, e diante dos homens, diante das pessoas. É importante que no verso 2 a gente falou agora há pouco, que a mulher se apresente de forma honesta, verdadeiramente, de uma forma que não tenha a que se envergonhar, né? E aí ele aponta, o apóstolo Pedro, ele aponta no verso 4, ao contrário, esteja no seu interior. Foi exatamente o que a gente falou. Esteja no seu interior. Tudo isso que você acha que é belo, tudo isso que você acha que tem formosura, deve estar ligado ao seu interior. E não no parecer, não naquilo que é apresentado. Porque tudo aquilo que a gente bate o olho, eu sempre digo, tudo aquilo que a gente enxerga a olho nu é passageiro, é fútil e é momentâneo. Mas a verdadeira beleza demonstrada que ele fala aí, ela deve ser vivenciada pelo Espírito. Ela é dócil, ela é tranquila. Ela não está fundamentada apenas em adornos, apenas em roupas finas, mas deve estar demonstrada, como diz o texto aqui, demonstrada no espírito dócil e tranquilo. E aí ele continua dizendo esse texto, esse verso 4, falando sobre o que é de grande valor para Deus. O que de fato é de grande valor? É o adorno, é o exterior ou é o interior? Ele está querendo fazer aí de forma metafórica, mostrando que o importante para Deus não é o que está no exterior, mas o que está no interior. Lembra daquela historinha de Davi, em que ele foi apresentado como rei e muitos duvidaram, inclusive o próprio profeta que foi ungir, o próprio profeta, o sacerdote que foi levar a apresentação de Davi diante de Deus, ele disse que seria o próprio Davi, o rei de Israel, e o Senhor foi bem enfático quando falou para ele: o homem olha a aparência, mas eu olho o coração. Então, o verdadeiro valor para Deus, o verdadeiro valor não está naquilo que é aparente, mas aquilo que é interior. Já no verso 5, o que é importante a gente frisar aí, ele diz assim: pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas sujeitavam cada uma a seu marido. Então, o que ele aponta aí como verdade é que o adorno deve estar consumado e deve estar aprimorado, não para ser visível aos homens, mas visível principalmente a Deus. As mulheres no passado do Antigo Testamento e do Novo Testamento na igreja primitiva, elas deveriam ser consideradas como santas mulheres. Santas mulheres. E o que significa ser santas mulheres? Mulheres que adoram o Senhor, que têm a sua primazia diante das Escrituras, que ora constantemente pelo seu marido, por sua casa, por sua família, né? E de forma que ela tenha esperança em Deus, né? A outra parte que a gente destaca nesse versículo é que tenha esperança em Deus e que se sujeite aos seus maridos, sujeitar aos seus maridos. Agora devemos aí enfatizar o seguinte, que esse sujeitar aos maridos não é ser escrava, né? Não é estar vivendo de uma forma enfadonha, de uma forma pesarosa diante do seu marido. É viver, de fato, como uma ajudadora ao seu marido. Sujeitar significa isso, ser ajudadora ao seu marido, de uma forma espontânea, de uma forma amorosa, de uma forma calorosa. Se isso for um peso, deve-se chegar diante de Deus e colocar todos os seus pesares, todas as suas angústias diante do Senhor, sabendo que Ele tem cuidado de cada um de nós
e aponta o verso 6 para Sara, né? Sara, que era mulher de Abraão, Sara que sempre viveu como sendo submissa ao seu marido, de uma forma clara. Então, subindo um pouco mais aqui, encontramos Sara sujeita ao seu marido. E aí diz, o verso diz no 6, como Sara que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Então, algumas coisas devem ser frisadas aí. Primeiro, a gente já falou, a obediência, né? Obedecer ao seu marido em amor, né? Essa forma de obediência aí não é que a mulher vai ficar sujeita debaixo dos pés do marido, não, de jeito nenhum. A mulher tem voz e tem vez para conversar com o marido. Quando achar que deva ter uma oportunidade de inferir, de ajudar a sequência da sua casa, a mulher pode e deve agir, conversando com seu marido, mas com todo respeito, né? Tratando com idoneidade, tratando com mansidão, né? Para que o seu marido, de fato, ele tenha cada vez mais amor e honre você, mulher, como sendo ajudadora diante de todas as coisas. Uma outra palavra que a gente precisa apontar, que Sara também praticava, era a questão do medo não presente em sua vida. Ela não tinha medo, ela tinha coragem, ela praticava o bem. Isso aí é claro, está aqui escrito que ela praticava o bem e não dava lugar ao medo. Então, cuidado com isso aqui, ó. Porque o medo ele pode provocar várias situações, ele pode trazer várias situações adversas. Já teve, inclusive, estudo na nossa igreja sobre o medo. O medo ele pode travar, o medo ele pode constranger, o medo pode não deixar a pessoa espontânea, o medo pode absorver aquilo que é bom, né? De forma que a mulher, para se livrar do medo, e o homem também, deve fazer o quê? Praticar o bem. Pratique o bem, porque o bem provém do Senhor. Você praticando o bem e não dando lugar ao medo, você está obedecendo a Deus, primeiramente, e honrando, no caso das mulheres, ao marido. E no caso dos maridos, amando as suas mulheres. O verso 7 dessa primeira parte diz assim: do mesmo modo vocês, maridos, agora voltado aí para o marido, para os maridos. Vocês, maridos, lembre-se, maridos, quais são os seus legados, quais são as suas tarefas diárias em sua casa. Ajude, esteja sempre em prontidão, seja um homem sábio, seja um homem honroso, seja um homem que a mulher olhe para você e verifique e veja em você verdadeiramente um líder, que tenha um legado, que tenha um tracejado de pessoa que ama a Deus, de pessoa que ame a sua esposa. Então o texto diz: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios. Então, sabedoria é muito importante para o homem. A sabedoria, claro, no convívio com sua mulher, no convívio com sua casa, com seus filhos, no convívio com todos os seus parentes, né? E de forma que vocês, homens, nós homens, tratemos com honra. Honrar significa dar primazia. Às vezes, colocar lá aquela pessoa e dizer: olha, você tem importância para mim, você é importante para mim. Você precisa entender que aquela pessoa que está ao seu lado, aquela pessoa que está com você, ela é uma com você. Ela é uma e estar com você para onde você for. Então, cuidado para não abandonar, cuidado para não deixar a sua esposa ferida, cuidado para não deixar a sua esposa em segundo plano, no sentido humano, claro, que diante de Deus devemos honrar primeiramente ao Senhor e logo depois a nossa família. Mas cuidado para que a sua esposa nunca seja o segundo plano
e sempre as coisas de trabalho, as coisas do dia a dia, do que é secular, tenha primazia e ela fique sempre em segundo plano. Então, homem, tratem sua esposa com honra, com dignidade, para que ela se sinta bem. Porque a Bíblia fala que ela é a parte mais frágil, né? Está aqui escrito que ela é a parte mais frágil. Quando se fala de parte mais frágil, eu não costumo dizer que ela é a mais fraca, não é isso. É que a mulher, fisiologicamente falando, né, humanamente falando, ela não tem tantos músculos como o homem tem. Inclusive a respiração da mulher, ela é menor do que a do homem, porque a estrutura corporal da mulher é diferente da do homem. Então, homem, trate sua mulher com honra, como sendo a parte mais frágil, a parte mais sensível, né? E ele continua dizendo, e coerdeiras do dom da graça de Deus, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então, olha aí, uma lição importantíssima para nós, homens, diante dessa situação. O que quer dizer aí o apóstolo Pedro quando diz assim, interrompidas as suas orações? O que é que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que se você deixar de honrar sua esposa, então primeiro aí lembre-se, se você deixar de honrar sua esposa, primeiro falando aí de honra, vou botar aqui, primeiro falando de honra, se eu deixo de honrar minha esposa, eu estou deixando de cumprir a palavra do Senhor. Então honra tem a ver de fato com o quê? Honra tem a ver com respeito, honra tem a ver com formas de lidar com as pessoas, honra tem a ver com o quê? Com segurança, de dar o melhor para aquela pessoa que você ama. Então, se eu não honro, se eu não trato como a parte mais frágil, se eu não trato com amor a minha esposa, minhas orações, elas podem chegar a ser interrompidas. Orações interrompidas significa não comunhão com Deus. Então, quer dizer que se eu não tiver a comunhão com minha esposa, eu também não tenho comunhão com Deus? Verdade. A comunhão com sua esposa reflete sua comunhão com Deus. Se eu não tenho comunhão com minha esposa e minha esposa não tem comunhão comigo, dificilmente ou impossivelmente, isso é uma sentença verdadeira. Eu não tenho, de fato, a verdadeira comunhão com Deus em oração. Tudo depende da minha vida com a minha família, com a minha esposa, com os filhos, com os amigos. Então lembre-se, quem de fato não tem comunhão com aqueles que veem, como pode ter comunhão com aqueles que não veem? Como está escrito lá nas cartinhas de 1 João. Seguindo o nosso estudo, nós iremos para outra parte em que nós veremos aí a segunda subdivisão, ou a segunda parte de nosso texto, que está aí do versículo 8 em diante, aí tratando sobre os conselhos para se manter em unidade, né? Alguns conselhos para se manter em unidade, enquanto que do verso 1 ao verso 7 nós tratamos exclusivamente, propriamente, sobre a união entre o marido e a mulher e o marido, de forma que essa ligação, essa coligação está fazendo transparecer a sua vivência com Deus. Agora nós iremos do verso 8 ao verso 12 trazer essas informações de uma forma clara, em que o apóstolo Pedro ele aponta para conselhos para se manter em unidade. Olha o que o verso 8 diz: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Então aí tem um monte de legados, um monte de princípios que nós todos precisamos, seja homem, seja mulher, seja jovem, seja adolescente, seja criança,
ou qualquer que seja. Então, devemos destacar que não é para alguns. O que a Bíblia fala aí é que todos nós devemos, desse mesmo modo, que modo? Como homem, trata a mulher com amor, e como mulher, com obediência ao seu marido, em forma de uma servidão tranquila, sem peso. Desse mesmo modo, nós devemos agir diante das autoridades, diante dos pais, diante dos amigos, diante dos líderes espirituais de nossas vidas. Todos nós devemos pensar de uma forma coesa, de uma forma unida. A unidade no pensar na vida espiritual é importantíssimo, porque não andarão dois juntos se eles não pensarem da mesma forma. É impossível andarem duas pessoas juntas ou mais pessoas se não tiver o mesmo pensamento. A segunda palavra, sendo compassivos, amando-se fraternalmente, o amor fraternal entre todos. E uma coisa importante, misericórdia é importantíssimo nessa situação. Ter misericórdia do próximo de uma forma compassiva, de uma forma não agressiva, é isso que ele está querendo dizer. Tratem-se cada um com respeito, com segurança, de uma forma tranquila, e se amem de uma forma fraternal. Mas sempre, ele aponta aí no final do verso 8, com humildade. O que é humildade? Um coração tranquilo, um coração submisso ao Senhor, né, honrando sempre aos outros. Né? O próprio apóstolo Paulo, ao escrever lá aos Filipenses, ele diz assim: considerais uns aos outros superiores a si mesmo. Isso é uma forma humilde de a gente se apresentar. Você ser humilde não quer dizer a forma de se vestir, né? Porque às vezes tem pessoas que se vestem não tão bem, mas é tão orgulhoso, tão soberbo. E tem outros que se vestem tão bem, tem tantas posses, mas no coração é humilde e tem a primazia no seu coração de ter o mesmo pensamento em unidade com o Senhor e com os irmãos. O verso 9, ele diz assim: não retribua mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, ele diz assim: bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênçãos por herança. Então aí é a questão da ação e da reação. Então é importante a gente entender que toda ação tem uma reação. Então esse versículo 9 se chama aí ação. Eu poderia destacar a situação da ação versus reação. Qual é a sua reação diante das ações que você recebe? Qual que é a sua atitude? Qual que é a sua forma de agir diante das situações? Então, cuidado, porque não se deve pagar mal com mal, né? Nem insulto com insulto, mas que sejamos, de fato, verdadeiramente, pessoas que tratemos uns aos outros de forma benigna, como é colocado aí, como fomos chamados de uma forma benigna, né? E foi para isso que o Senhor nos chamou, né? Para que tenhamos bênção, ele diz no verso 9, bênção como herança, por herança, né? As bênçãos ilimitadas pelo Senhor. É isso que o Senhor quer que façamos e que sejamos servos e que tenhamos essa unidade em fé, unidade em comunhão, unidade em espírito. Verso 10, pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Então aqui a gente já falou em outros momentos sobre o poder da língua, né? O poder da língua pode destruir, mas a língua também pode construir. Então tenha cuidado para que você tenha dias felizes. É importante que você cuide da sua língua. Cuidar da língua significa cuidado com aquilo que fala, né? Porque a língua pode proferir maldade. Os seus lábios podem proferir falsidade. Pode proferir situações de lamentos. E depois que aconteceu, fica muito difícil de reaver.
de reatar, mas é possível diante de Deus que você dome a sua língua, tendo aí o cuidado de amar a vida, né? Como diz aqui o texto no verso 10. Ame sua vida e tenha dias felizes, tratando as pessoas da melhor forma possível, tratando e fazendo com que pessoas sejam felizes ao seu lado. O verso de número 11, afaste-se do mal e faça o bem. E aí nós temos aí duas palavrinhas que elas são opostas, né? Ou estamos fazendo o bem ou estamos fazendo o mal. Não existe meio termos. Mal ou bem. Ou nós estamos afastados do mal. Se estamos afastados do mal, teoricamente, estamos praticando o bem. Mas quando nos achegamos ao mal, estamos nos afastando do bem. Essa situação é bem importante e que a gente precisa, de fato, entender. A outra coisa que é destacável para nós aí, que você precisa entender e destacar para você, é o que você deve buscar. O que é que eu preciso buscar? Claro que eu preciso buscar a paz do Senhor. E essa paz deve exceder todo o entendimento. Essa paz é o fruto do Espírito. Essa paz, ela preserva, ela cuida do nosso coração. A Bíblia fala que a paz, ela é a guarda do nosso coração. Quando estamos em paz com Deus, estamos bem com Deus, estamos felizes com o Senhor. E essa paz não deve ser de uma forma, de uma sentença comum, mas deve ser uma paz com perseverança. É uma paz que deve ser perseverada, deve ser em perseverança, deve ser conservada, porque não é momentos de paz, é viver em paz todas as vezes. É você receber uma notícia caótica, mas o seu coração está em paz com o Senhor. É você estar sofrendo, mas seu coração está em paz com o Senhor. Esta paz não é buscada e não é encontrada com razões humanas, com princípios humanos, mas é buscada pelo Espírito Santo de Deus que excede todo o entendimento. O verso 12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Aí, mais uma vez, fazendo aí aquela oposição entre o bem e o mal. Qual lado que você está? Lembrando que se você está praticando bem, os olhos do Senhor estão sobre você. Se você está praticando o bem, o Senhor está ouvindo atentamente as tuas orações, as tuas petições, os teus lamentos. Isso é bíblico. Os seus ouvidos, os ouvidos de quem? Os ouvidos do Senhor estão direto ligados, atendendo ou atentos à tua oração. Por exemplo, quando nós olhamos lá em Isaías, acho que é o capítulo de número 59, né? Isaías 59 e verso 1, a gente encontra o texto que diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas, nem os seus ouvidos estão agravados, para que não possa escutar, né? Para que não possa agir diante dos justos. Então, que você, de fato, tenha essa segurança, essa esperança de praticar o bem e não ser levado pelo mal. Não pratique o mal e não deixe que o mal domine a sua vida. A terceira parte deste estudo se trata verdadeiramente do que fazer, do que é melhor fazer. Fazer o bem ou fazer o mal. Todos nós sabemos que fazer o bem é importante. Mas aí o apóstolo Pedro ele diz no verso 13 ao verso 17 quais são as razões e o porquê que fazer o bem é melhor do que fazer o mal. Ele começa dizendo no verso 13: quem há de maltratá-los
se vocês forem zelosos na prática do bem. Então, aí nós temos uma narrativa importantíssima. A primeira situação é, se você pratica o bem, aqui a questão novamente do bem sendo colocado, vou destacar aqui a questão do bem. Se você pratica o bem, quem pode, diante de você, praticar o mal? Quem pode maltratar alguém diante de quem pratica o bem? Quem pode praticar, na verdade, o mal diante de uma pessoa que só quer ver o bem para outras pessoas? Então você não só pratica o bem, mas vai defender as pessoas que estão sendo atingidas pelo mal. Você é canal de Deus, você é canal de bênção, você é canal de prosperidade para muita gente, porque em você existe o bem maior, que é o próprio Jesus Cristo. Vocês são, de fato, zelosos na prática do bem. Isso ele está querendo dizer que nós que encontramos a Cristo, que todos nós que chegamos ao Senhor, estamos vinculados a este bem. Não é aquele bem que eu faço para encontrar algo em troca ou para alcançar algo em troca. É um bem que eu faço porque é importante que eu faça, porque o Espírito que está em mim me incomoda a fazer. O Espírito que está em mim me proporciona esse fazer o bem. Então, que nós tenhamos essa segurança, essa importância de tratar todos com bem. Olha o verso 14. Todavia, mesmo que venha a sofrer por prática a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Então aí nós devemos perceber e destacar o seguinte, que o sofrimento, na verdade, ele não deve ser o fruto de quem pratica o bem. Mas se por acaso, porventura, ao você praticar o bem, você sofrer, você deve se manter feliz diante de tudo isso aí. Então, uma coisa a ser destacada é isso aqui. Vocês serão felizes, praticando sempre o bem. Né? O bem como prática de justiça. Essa prática de justiça deve estar sempre inseridos no seu coração. E cuidado para não ficar amedrontados diante das situações que chegam diante de vocês, diante de situações que lhe colocam na parede e lhe chamam de pessoas ignorantes. Então, cuidado para não forjar a tua fé, para não ser encurralado e pego de surpresa. Não temam, é isso que ele diz, não temam diante daquilo que as outras pessoas que não conhecem a verdadeira paz, o verdadeiro bem que produz do Espírito, temem, mas cuide em estar verdadeiramente se santificando em Cristo, como é falado no verso de número 15. Cristo, na verdade, ele nos santifica e ele nos ajuda o coração para que sejamos, diante das pessoas, diante de todas as nações, corajosos no Senhor. Olha o que diz o verso 15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Cristo nos santifica, como eu falei, e nós devemos santificar a Cristo em nossos corações de forma que o nosso comportamento não sejam duvidosos. Estejam sempre preparados, diz o verso 15, para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Vocês estão prontos para seguir e para fazer aquilo que o Senhor deseja para o seu coração? Então é isso que o apóstolo Pedro nos ensina. Seja sempre corajoso, seja sempre pronto para estar diante do Senhor com ousadia de espírito, com ousadia, mas também com esperança. Duas coisas importantes que a gente deve frisar. Está aqui, razão, né? E esperança. Razão da esperança. Nós devemos falar com ousadia, com razão, baseado, fundamentado na justiça e tendo esperança que o Senhor irá nos livrar. E se Ele não nos livrar, Ele vai estar conosco, mesmo se não estivermos aqui na terra, mas estivermos do outro lado. O viver para mim é Cristo
como disse Paulo, e o morrer para mim é lucro. Olha o verso 16. Contudo, façam isso com mansidão e respeito. Duas coisas que precisam serem destacadas: mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Então, irmãos, o que é que o apóstolo está querendo colocar aí em prática para nós? Primeiro, se eu ajo com mansidão e com respeito, eu acumulo sobre aquelas pessoas brasas vivas sobre suas cabeças. E o que é que acontece com elas depois que eu, de fato, estou santificando Cristo com o meu comportamento no meu coração? Elas ficam envergonhadas de suas calúnias, de seus apontamentos. E aí, o próprio apóstolo, ele conclui o verso 17 dizendo: é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. Então, faça o bem. Busque a vontade de Deus, que é essa, fazer o bem, do que fazer o mal para buscar os seus próprios e vãos interesses. E, por fim, a última parte, que é a parte do verso 18 ao verso de número 22, encontramos aí o exemplo de Cristo. Ele não só mandou, ele não só pediu, ele não só outorgou para nós, mas ele, de fato, foi exemplo vivo para nossas vidas. Olha o que diz o verso 18: pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Então, o que é que o apóstolo Pedro ele está aí inserindo para nossas vidas, colocando para nós? Primeiro, que Jesus Cristo ele foi conduzido por Deus. Ele foi conduzido para nos salvar. Nós injustos, ele justo, né? Como mostra aqui, o justo pelos injustos. Jesus Cristo, sendo justo, nos trouxe com sua justiça a salvação, porque Deus o conduziu para nós. E aí ele fala que foi morto, o Senhor foi morto, mesmo praticando o bem, que é isso que a gente falou anteriormente, ele foi morto, mas que no final ele foi vivificado pelo Espírito. Ele foi trazido à vida pelo Espírito. E é isso que o próprio escritor está querendo que nós façamos, sejamos exemplo de Cristo. Olha o verso 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Esse verso de número 19 é um verso que a gente precisaria mais tempo para frisar, mas algumas correntes teológicas apontam para esse trecho como que Cristo foi ao inferno depois que ele foi morto e que foi pregar para os espíritos que estavam em prisão. Tem uma corrente teológica que diz que ele pregou e alguns se converteram, porque aí ele fala depois sobre o tempo de Noé. No tempo de Noé não existia ainda a Torá. E aí algumas teorias dizem que Jesus pregou a essas pessoas que não tiveram a oportunidade de receber as Escrituras, a Torá. Mas existe outra corrente teológica que diz que Jesus foi proclamar a sua vitória do inferno, dizendo que ele venceu o inferno e venceu a morte. Então há várias correntes, mas aí precisaria de mais tempo para nós fixarmos e explicarmos esse texto. O verso 20 é exatamente aquilo que a gente falou, que há muito tempo desobedeceram, falando desse povo que foi, desses espíritos que foram pregados lá em prisões, no inferno, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída durante 120 anos, nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. Então aí, como hoje, muitas pessoas estão andando pela porta larga e esquecendo da porta estreita, e caminham
o caminho é espaçoso, né? E a porta é larga, como diz a palavra do Senhor. E muitos são os que estão andando por meio dela. Mas Noé apresentou a verdade: venha, porque vai acontecer o dilúvio e vocês só serão salvos se entrar nessa arca representando Jesus Cristo. Olha o verso 21. E isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção de sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus. Uma coisa a ser ressaltada aí é a questão do batismo, né? A questão do batismo a ser ressaltada aí. Esse batismo que foi ressaltado não é que o batismo nas águas salva pessoas. Não é que o batismo nas águas liberte a pessoa. A pessoa é salva pela submissão, porque batismo vem do baptismo, significa submissão, a sujeição a Cristo. A sujeição a Cristo remove a sujeira não do corpo, mas remove a sujeira do coração. E aí o homem ele tem consciência diante de Deus e se aproxima do Senhor diante de Jesus Cristo, que morreu, mas ressuscitou no último dia. E aí o verso 22, concluindo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Então aqui está a autoridade do Senhor sendo manifestada diante dos anjos, de todas as autoridades humanas, ou qualquer que seja, e diante de qualquer poderes. Seja os 3 poderes, ou seja, qualquer poder, ele é maior, ele é poderoso diante de todas estas coisas. Então, com isso, concluímos o capítulo 3 de 1 Pedro, e que o Senhor, cada dia, aplique essas palavras no seu coração, em nome de Jesus. Que bom estarmos aqui, né, irmãos? Mais um dia, estudo maravilhoso esse, em que o apóstolo Pedro nos trouxe vários ensinamentos. Nos exortou, nos ensinou, nos deu diretrizes para sermos melhores do que somos hoje. E espero em Deus que você tenha aprendido e crescido na graça e no conhecimento do Senhor. Eu quero finalizar, de fato, este estudo com uma oração, pedindo a Deus que estas palavras encham o seu coração, encha a sua mente, encha o seu ser de esperança, de paz e de alegria. Vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais este momento em que nós refletimos a Tua palavra, por mais este dia glorioso que o Senhor nos deu. Que cada ensinamento, Senhor, que foram realizados neste dia, seja aplicados aos nossos corações, às nossas mentes, e que sejamos a cada dia melhores, Senhor. Melhores maridos, no caso, melhores esposas, melhores servos Teus, Senhor, e que o Teu nome venha a ser glorificado em tudo que façamos, Senhor. Seja o bem, seja as coisas futuras, seja as coisas presentes, seja passadas, que nós sejamos de fato servos Teus e tenhamos um legado para Te servir. Que o Senhor continue nos ajudando e nos protegendo com Tua destra fiel. Em nome de Jesus. Amém. Que este dia seja um dia maravilhoso para você, uma noite maravilhosa, e que Deus conceda sempre aquilo que o teu coração esteja desejoso nele. Em nome de Jesus, nos encontraremos, se assim Deus permitir, em outro momento aqui pela EBO. Deus te abençoe e tenha um dia maravilhoso em sua presença. Amém. Vou esperar do Senhor. Você conhece de Deus? Me mostra. Hoje eu quero. Vou deixar. Vamos usar o nosso corpo para o louvor de crescimento. Sensibilidade ao toque do Espírito Santo. Estamos falando. Ele comandando a Zona Sul do Rio de Janeiro com mais de 100 para a religiosidade.